Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 em diante, nos diz: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Um clamor celestial. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta passagem, vimos o que estará acontecendo no céu dentro de pouco tempo. Quem está sentado no trono, Deus o Pai, tem em sua mão direita um livrinho selado com 7 selos, o qual é o livro da vida do Cordeiro, no qual estão escritos os nomes de todos os que formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o livro mais importante do céu e da terra. É o título de propriedade da vida eterna. É o título de propriedade de toda a criação. É o título de propriedade que foi dado a Adão, mas quando pecou Adão e Eva, esse título de propriedade Deus o tomou de novo e por isso aparece na destra de Deus. Esse título de propriedade para o tempo final, no último dia, será tomado por Cristo quando
sair do trono de intercessão, onde ele esteve por 2000 anos, mas o que falta de estar nesse lugar santíssimo, intercedendo com seu próprio sangue por todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Quando se completar o número da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que será quando tiver entrado até o último escolhido que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então Cristo terá terminado sua obra de intercessão como sumo sacerdote no céu, no templo de Deus, lá no lugar santíssimo. Então, sairá do trono de intercessão e se converterá no leão da tribo de Judá. Por isso, quando houve um ancião ali que esteve perto de João, o qual estava escutando um anjo forte que pregoava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O ancião estava perto de João e João chorava muito porque não se achou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para tomar esse livro e abri-lo. Tem que ser um homem que nascesse na terra sem pecado e que fosse o parente redentor do ser humano. Ali estavam os profetas, mas todos tinham vindo por meio da união de um homem e de uma mulher. E ali estava um que não tinha vindo por meio de um homem e de uma mulher, Adão, mas tinha pecado. Portanto, ele não podia ser esse parente redentor que tomasse esse livro. Ele o teve e o perdeu. E onde estava Cristo? Estava no trono de intercessão, intercedendo pelos últimos que o receberiam como único e suficiente Salvador. E chega o momento em que o ancião vê que termina a obra de intercessão e vê Cristo saindo do trono de intercessão, como saía o sumo sacerdote no dia 10 do 7º mês do lugar santíssimo, depois de fazer a obra de intercessão com o sangue da expiação do bode, conforme a Levítico, capítulo 16, versículos 1 em diante, e capítulo 23, versículos 26 ao 29. Quando o sumo sacerdote saía, vejam, já mudava ele também seu trabalho, saía ao povo, colocava as mãos sobre o bode, o outro bode, confessava os pecados do povo, enviava longe, e ele, já à tarde, recordem que é muito importante que à tarde era que ele terminava os trabalhos no templo, porque é no tempo da tarde que Cristo terminará seus trabalhos de sumo sacerdote no céu, no templo celestial. Conforme o programa divino, estamos no tempo da tarde, que corresponde ao Ocidente, ao continente americano. Porque o Sol se põe à tarde e se põe no Oeste, que é o território onde termina o Sol seu percorrido. E agora,
Cristo, no tempo da tarde, sairá do trono de intercessão quando entre para fazer parte da sua igreja o último escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, ou seja, nesse livro selado com 7 selos. E então já será o leão da tribo de Judá. Já não será o Cordeiro de Deus, mas João escuta o ancião que lhe diz: não chores. É que se não saísse ou não aparecesse um homem que reclamasse, que reivindicasse, que tomasse esse livro e o abrisse e fizesse a obra de reclamação, reivindicasse tudo o criado, a criação, incluindo o ser humano, tudo estaria perdido. Porque quando chega o ciclo divino para se realizar algo no programa divino, não pode ser em outro tempo, tem que ser no tempo estabelecido por Deus. E agora, João chorava muito porque se não aparecesse um parente redentor, tudo estava perdido. Ou seja, que tudo voltaria ao nada. Tudo desapareceria, a criação completa deixaria de existir. Por isso era tão importante esse momento que está se aproximando no céu para se tornar uma realidade. Todas as coisas que ocorrem no céu, no templo celestial de Deus, se refletem depois no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é sua igreja. E agora, o ancião conhecia o programa divino, João não sabia, não conhecia o que ia ocorrer. E diz a João: João, não chores. Eis o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando João olha, quando o ancião diz: eis o leão da tribo de Judá, quando João olha, vê Cristo, vê o Cordeiro de Deus, do qual João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ancião o apresenta como leão da tribo de Judá. João o vê como ensanguentado, pois estava saindo do trono de intercessão. Quando uma pessoa vê no Antigo Testamento o sumo sacerdote saindo do trono de intercessão, onde tinha entrado com o sangue do bode, é normal que o veja ensanguentado, porque estava realizando a obra de intercessão com sangue, o sangue do bode. E agora João vê Cristo ensanguentado, seu próprio sangue, mas tinha ocorrido a mudança. Já era o leão da tribo de Judá, portanto, a mudança tinha se realizado nele, mas agora ia mudar suas vestimentas mais adiante, e agora se converte no leão da tribo de Judá. Toma o livro, o abre no céu e realiza a obra de reclamação, onde ele reclamará tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. Ou seja, cada pessoa que o recebeu como Salvador e ele com seu sangue o limpou de todo o pecado. Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário, redimiu a terra e o ser humano. Portanto,
a terra será reclamada, reivindicada por Cristo, assim como cada crente em Cristo será reivindicado neste tempo final. Os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e os que vivemos seremos transformados. Isso é a obra de reclamação, não na sétima etapa ou era da igreja, mas na etapa da era da pedra angular, que é uma era eterna. A primeira vinda de Cristo foi na era da pedra angular do tempo passado. E ele era a pedra angular da igreja sob o antigo pacto. E a pedra foi rejeitada pelos líderes religiosos, os edificadores. Mas no último dia virá a pedra angular, Cristo, em sua segunda vinda, por sua igreja, para a nossa transformação, e o arrebatamento ou rapto da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, estará trabalhando baseada nas promessas divinas para o último dia. Portanto, assim como Moisés trabalhou em uma construção de um tabernáculo no deserto, conforme a como Deus lhe mostrou, e deu oportunidade ao povo conforme a vontade de Deus para que fizessem parte do grupo que respaldaria esse trabalho, esse projeto divino. E todos os que estiveram ofertando, estiveram colaborando, estavam realizando uma obra de fé. E teve a vitória Moisés e o povo. Tiveram o tabernáculo onde Deus morou, onde a glória de Deus entrou e foi manifestada, desde onde depois Deus falava ao profeta Moisés. Esse tabernáculo é tipo e figura do templo que está no céu e também é tipo e figura do templo que o rei Salomão construiria e é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo e também tipo e figura de cada ser humano. Porque o ser humano é um templo para Deus morar nele. Para o tempo final, assim como para o tempo de Moisés e o tempo do rei Salomão, quando recebeu a ordem de construir o templo para Deus em Jerusalém, o povo também esteve unido com o rei Salomão, colaborando economicamente e com suas mãos também. E se tornou realidade o templo para Deus, onde estava o nome de Deus. Porque Deus disse que escolheria a cidade onde Ele colocaria seu nome, para o qual também tinha que estar um templo para Deus. E ali estava o nome de Deus no templo, no lugar santíssimo. Para o último dia, no meio do cristianismo, se realizará um trabalho, uma obra que já está falada, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá sua parte culminante da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude em uma grande carpa catedral. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nesse projeto divino. Isso é um projeto divino e o sócio de Deus para todos os projetos divinos é o ser humano.
é através do ser humano que Deus sempre atuou. Vejam, para o tempo de Moisés, a construção do tabernáculo foi por meio do trabalho que Moisés e o povo realizaram. E também, no tempo do rei Salomão, o projeto da construção do templo para Deus se realizou por meio do rei Salomão e o povo que se uniu a ele para essa construção. Assim será neste tempo final, onde o povo se unirá neste projeto divino do qual já tem conhecimento, que está prometido, que está profetizado, e que a presença de Deus vai estar manifestando-se em toda a sua plenitude. E isso será uma grande carpa catedral para Deus se manifestar em toda a sua plenitude. E onde estará sendo falado o conteúdo do livro selado com 7 selos. Estarão sendo faladas as trombetas, ou seja, sendo reveladas as trombetas, o que falaram as trombetas, e também as taças e as pragas contidas nessas taças e derramadas sobre a terra. Portanto, haverá palavra de Deus para o povo no cumprimento da grande carpa catedral. E a presença de Deus, a coluna de fogo estará ali, até o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também vai estar ali. Portanto, o anjo que acompanhava o profeta Moisés e o povo hebreu, o qual libertou da escravidão no Egito, vai estar ali. Ou seja, que vai haver uma presença e manifestação de anjos divinos, anjos de Deus, no cumprimento da grande carpa catedral. Ali se cumprirá a terceira etapa, essa manifestação grande da parte de Deus. Recordem que a terceira etapa é parte de 2 etapas anteriores. Foram mostradas ao reverendo William Branham em um lugar onde viu muita água, um lago, e onde viu muitos peixes, trutas, que são saborosas, e viu peixes pequenos, e também ali estavam peixes muito grandes. Foi dito, o anjo disse ao reverendo William Branham: vou te ensinar a pescar. Recordem que tudo isso, a pesca física é tipo e figura da pesca espiritual. A pesca de almas para o reino de Cristo no mar de nações, povos e línguas. E na primeira etapa tinha que atirar o anzol, lançar o anzol com a linha ou o fio, e depois disso dar um puxão suave, pouco a pouco, e os peixes o seguiriam, peixes pequenos, e depois os peixes grandes, ao verem os peixes pequenos seguindo, viriam também. Recordem que os peixes grandes nos rios e no mar buscam os peixes pequenos para comê-los. E foi dito, e quando
tu vires os peixes pequenos, já essa era a primeira etapa, e depois a segunda etapa, quando vires os peixes pequenos comendo a isca, virão os peixes grandes. Você vai dar um puxão, não muito forte, e então virão os peixes grandes ao verem os peixes pequenos, porque quando se der o puxãozinho, então nadam mais rápido os peixes pequenos para irem pegar a isca. E depois, mais adiante, então corresponde o puxão maior, porque vai pescar os peixes grandes. Quase ninguém vai ao rio, ou a um lago, ou ao mar, para pescar peixes pequenos. Sempre querem pescar peixes grandes. E então, para a terceira etapa, era que ia pescar os peixes grandes, peixes escolhidos. Mas quando lhe correspondeu dar o puxão nessa segunda etapa, o deu muito forte e pescou, mas pescou um dos peixinhos pequenos, e era tão pequeno que parecia a isca que estava no anzol. E depois se embaraçou toda a linha de pesca, e já o anjo, pois, lhe chamou a atenção e lhe disse: eu te disse que desses um puxão suave. E então não o fez assim, deu um puxão muito forte e saiu também da água o anzol com o peixinho pequeno. Ou seja, saiu flutuando. Tudo isso é tipo e figura da pesca de almas. E aí se deteve e então passou a outra visão. A terceira etapa aí não foi cumprida. É passado a outra visão, onde também acontece o mesmo quando está com um sapatinho de bebê, coloca o fio, não sei como chamam aqui, para colocá-lo pelo buraco do sapatinho e pega a parte que não entra, e o anjo diz: você o tem mal, o fio, o cadarço. E então, olha o outro lado, e então o outro lado tinha algo de metal para que pudesse entrar. Tudo isso foi tipo e figura das coisas que aconteceram em seu ministério, tratando de ensinar coisas sobrenaturais a crianças da sétima era, da era pentecostal, e causou muitas imitações. Muitos o imitando, e então colocavam seu olhar nessas outras pessoas ao invés de permanecer olhando a manifestação do Espírito Santo através do reverendo William Branham. Depois foi subido, elevado a uma dimensão mais alta, e foi levado a uma grande carpa catedral. E ali viu tudo o que estava acontecendo. Não era sua, porque estava em operação essa carpa.
estavam se realizando atividades e chamamento ao altar, pregação e chamamento ao altar e todas essas coisas. E viu que era uma carpa catedral e viu muitas pessoas, chamamento ao altar, e depois viu que fizeram uma fila de oração para orar pelos doentes. E viu um quartinho pequeno, e no quartinho, pessoas ali em frente que estavam encarregadas de receberem as pessoas que eram trazidas para orar por elas e entravam por uma porta nesse quartinho pequeno e saíam pela outra porta dando testemunho de que tinham sido curadas. Mas quando lhes perguntavam o que aconteceu, como aconteceu, eles diziam, não sei como aconteceu, mas aconteceu. E então o reverendo William Branham pergunta, por que nesse lugar, nesse quartinho pequeno, foi dito, não disse o Senhor, quando orares, não sejas como os hipócritas, ou seja, que oram em alta voz e para que todo mundo os veja e digam e pensem que são pessoas espirituais. Mas entre em tua câmara secreta, ore a teu Pai que te vê em segredo, e teu Pai Celestial te recompensará em público. Vejam onde se cumpre plenamente essas palavras de Cristo. Porque são palavras que se cumprem em indivíduos quando oram em seus lares e também neste programa divino de Cristo com sua igreja. Portanto, esse lugarzinho vai ser uma câmara secreta para a quem corresponde orar nesse lugar, e Cristo o vai recompensar publicamente. E sairão dando testemunho da bênção que receberam, a cura do seu corpo. E foi dito, isso será a terceira etapa. Portanto, o anjo que o acompanhava e a coluna de fogo vão estar dentro desse quartinho pequeno também. Portanto, haverá uma carpa catedral onde estará um quartinho pequeno e onde estará a presença do Senhor. E isso será no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo na era que corresponde ao nosso tempo, que é a era da pedra angular. Não pode ser para a sétima era da igreja, a sétima era que corresponde à era pentecostal, porque essa era já passou. O mensageiro dela já terminou seu trabalho, portanto, vem outra etapa no programa divino, onde vai se cumprir a terceira etapa e onde os peixes grandes vão ser pescados. Será uma manifestação grande a que Deus tem para realizar no cumprimento dessa visão da carpa. Portanto, haverá pessoas de fé que estarão crendo nessa promessa divina, e não somente crendo, mas trabalhando para torná-la uma realidade. Porque a fé sem obras é morta. Portanto, haverá pessoas que dirão, eu creio na visão da carpa, mas se não fizerem nada, de nada lhes serve dizer que creem. Haverá pessoas que dirão, eu creio e trabalho para que se torne realidade a promessa da visão da carpa. Portanto, mostre-me tua fé pelas tuas obras. O que estás fazendo?
que eu te mostrarei minha fé pelas obras do trabalho que estou fazendo a favor do cumprimento dessa visão da carpa. Assim vai culminar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Deus vai estremecer este mundo com a terceira etapa, com sua presença no meio da sua igreja, cumprindo essa etapa que está prometida e que se manifestará quando vier um aperto para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas a perseguição completa virá na grande tribulação. Portanto, no tempo do aperto, virá a manifestação plena do Senhor, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, e depois, uns diazinhos mais, estreando o corpo aqui na terra, e vamos ver que funcionará muito bem esse corpo novo, a tal grau que levantaremos voo como Jesus Cristo quando subiu ao céu e foi para a casa do Pai Celestial. Há 2000 anos atrás ele subiu, foi à casa do Pai Celestial e está lá. E agora nos corresponde ir à casa do Pai Celestial, para o qual necessitamos um novo corpo interdimensional. Um corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo com vida eterna, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a festa ou recepção das bodas de Cristo com sua igreja, das bodas ou da união de Cristo com sua igreja. E Cristo poderá dizer, ao nos saudar, poderá dizer: isso é carne, esta tua mão é carne da minha carne e osso de meus ossos. Esta mão é uma mão glorificada como a minha, e assim é todo o teu corpo, corpo glorificado como o meu corpo glorificado, nos dirá Cristo. Assim será para todos nós. Seremos iguais a Ele, a imagem e semelhança de Cristo, pelo qual trabalhemos no projeto divino da grande carpa catedral. E que Deus os abençoe e os guarde e os use grandemente nesse projeto divino. Recordem que é uma promessa. E essa promessa, essa visão, em breve, vai ser uma visão tornada realidade. E teremos o privilégio de dizer depois: eu trabalhei nesse projeto divino. Quem não trabalhou poderá dizer: tão formoso esse templo, essa grande carpa catedral, mas eu não trabalhei nele. Se eu tivesse sabido, se eu soubesse que ia ser tão glorioso, teria trabalhado. É que tem que ser por fé, crendo e não creu. E quem não crê, pois não trabalha, não atua sem fé, pois é impossível agradar a Deus. Portanto, em frente, trabalhando no projeto divino da grande carpa catedral, e que Deus os abençoe, os prospere e os use grandemente em sua obra neste tempo final. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. E agora estaremos dando um grande empurrão para que o mais breve possível se torne realidade esse projeto da grande carpa catedral. Deixo o missionário Miguel Bermudes Marim conosco novamente para que, assim, conclua a nossa parte nessa noite. E
vocês possam ir para seus lares felizes, agradecidos a Deus por estarem nessa noite desfrutando das bênçãos de Deus e também nós possamos ir de regresso ao lugar onde estamos e também terminar as malas, porque amanhã temos que viajar. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.